Será que já estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Nem sei que número. 14? Perdemos as contas já da nossa live. Acho que é a 14ª live. Gente, sejam muito bem-vindos hoje à nossa live. A gente tem um convidado super especial, que é o Bruno Santos, da Heyman. Então a gente vai contar um pouquinho do que a gente descobriu com ele, o que a gente desbravou nos últimos dias. Ele já tá aqui conosco, então vamos chamá-lo, né, Clau? Acho que antes de chamá-lo, a gente vai apresentá-lo ao público, né? Boa noite a quem está aí conosco. E o Bruno é uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Já ficamos encantada com a forma que ele explanou o assunto que ele vai falar hoje, a maneira, a linguagem dele. Acho que quem tá aqui vai gostar bastante do que ele tem a nos falar. Então o Bruno, ele é administrador de empresas, focado em inovação e liderança. E ele é gerente comercial e marketing da América do Sul na Heyman Solutions. Isso, Então, né, Bruno? Seja muito bem-vindo, Bruno. Vamos aceitar então a solicitação. Vamos aguardar um pouquinho o Bruno, já deve estar entrando. Oi, boa noite. Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo. Você tá falando da capital? Sim, senhora. Porto Alegre. Essa foi uma dúvida que nós ficamos, de onde tu era? Eu disse, olha, eu acho que ele é de Porto, viu? Eu sou de Porto Alegre. Não tem um sotaque tão carregado, né? É porque eu já andei por aí bastante. Então eu cuido do meu sotaque. Eu já andei bastante por São Paulo e pego o Centro-Oeste ali. O pessoal tem um sotaque diferente. Eu tento disfarçar um pouco. Mas não dá muito. Não dá muito. O porto-alegrense eles pegam. Ah, do Sul. Já pega na hora. Ah, mas é bonito o nosso sotaque. Eles pegam no pé. Dependendo do lugar, é melhor dar uma segurada nos bares. Não gera, a identidade, tipo né? de resistência. Pode escapar na apresentação, mas é só começar a falar que as pessoas já identificam a região que a gente é, né? Não tem jeito. Olha, Davi, tu entrou aqui na live, eu já vou aproveitar o gancho aí para te dar boa noite, fazer um agradecimento especial, porque graças ao Davi nós nos conhecemos, né, Bruno? É verdade. Na semana passada, então, há uma semana atrás, participamos do evento na Casa Cinquentenário, que foi, né, proporcionado pela Solos. E, como sempre, né, a Solos sempre busca aproximar os especialistas e apresentar projetos inovadores, formas de atendimento para que a gente consiga cada vez evoluir melhor, né, nessa questão da atualização do que existe hoje no nosso mercado, né? E aí a gente então teve o prazer, né, de conhecer o Bruno e conhecer um pouquinho da área que ele trabalha. Então a gente hoje vai ter um bate-papo bem dinâmico, falando um pouquinho de mudanças de mindset e também a parte de inovação, que é bem o teu chão, né, Bruno? Por bastante tempo na minha vida. E o que tu achou do nosso encontro na semana passada lá, Bruno? Fala um pouquinho comigo. Eu ia aproveitar a oportunidade, o gancho, agradecer o Davi também pela oportunidade lá, e eu fiquei muito feliz e fiquei surpreso positivamente com o nível das pessoas que eu encontrei. O Davi já tinha falado que o nível dos profissionais de Caxias do Sul e que a Solos trabalhava era um nível diferenciado, e eu já estive em algumas turmas de corretores de imóveis em outros lugares do Brasil, dando treinamento muito parecido com o que a gente fez. E realmente o que vocês fazem é diferente. Então, assim, eu estou muito feliz com o convite de vocês, muito mesmo. Estou lisonjeado e espero poder contribuir para o público de vocês, que a gente tenha um bate-papo proveitoso. Com certeza. Com certeza. Quer falar um pouquinho sobre isso que a Rita falou? Né? Que é o teu chão aí, para a gente começar nosso papo aí, porque a gente fez um aquece hoje à tarde e viu que se a gente começar aqui, a gente vai ter que controlar o tempo mesmo, né? Porque o assunto é vasto
E a Eu tô de gente é relógio. apaixonado, né, por isso também. É isso. Até só para explicar para as pessoas, na verdade, eu sou focado em inovação, eu trabalhei com inovação durante a minha vida, sempre em frentes comerciais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com produtos inovadores em vários períodos da minha vida profissional, sempre com o objetivo de colocar no mercado esses produtos. É venda, né? Para que ele deixe de ser lá um conceito de invenção, de algo revolucionário, para algo de mercado, que realmente mude a vida das pessoas. Então, o foco sempre foi comercializar produtos inovadores. E agora com a Reima, ele não é diferente, né? Acho que a gente vai abordar mais para frente, mas não é diferente disso. E qual foi, assim, dentro do que a gente está vivendo, qual foi o que tu mais sentiu da mudança de perspectiva, de ideias, de mindset das pessoas, Bruno? É engraçado isso, né? Porque quando tu fala de inovação, a pergunta é perfeita. A gente está vivendo um período onde as pessoas estão mudando um pouco a percepção delas, ou muito, sobre a vida. Tanto é que eu não sei qual é a percepção de vocês do mercado, mas a nossa é que as pessoas também estão procurando sair um pouco, por exemplo, de moradias em apartamentos, em moradias menores, para ir para lugares um pouco mais amplos, cada um dentro da sua possibilidade, mais arejado, para poder se adaptar a essa situação que a gente está vivendo. E isso gera uma mudança de mentalidade, né? De forma de pensamento da vida. O processo, e aí vou trazer para o processo de inovação, colocar inovação no mercado nada mais é do que mudar a percepção sobre algum ponto de espaço e tempo, aí, bem filosófico, né? Mas é isso. Quer dizer, eu tenho uma situação, eu faço algo de um jeito hoje, que ele funciona. Vem alguém, inventa algo que funciona de uma forma melhor ou mais rápida e coloca isso como uma inovação no mercado. Então, talvez esse momento que nós estejamos vivendo, ele serve justamente para impulsionar inovações. As pessoas estão abertas a conhecer coisa nova, a respirar um pouco, a oxigenar as ideias e talvez seja o momento oportuno para colocar a inovação mais rápido no mercado. É assim que eu vejo. Uma perspectiva bem positiva, assim, tirando essa parte da pandemia, que é algo complicado, mas, sim, vamos lá, a gente vai ter que passar por isso e a gente precisa passar por isso melhor, mais forte. Eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo. Eu acho que tem nos empurrado para frente. A pandemia fez com que muitos processos que estavam engessados fossem acelerados. Tu não tem essa percepção também? Olha só a mudança de, por exemplo, antes era inconcebível a gente pensar em fazer reuniões online, visitas online. Hoje a gente está muito receptivo a isso, o nosso cliente está receptivo a isso. E no início do ano, se nós falássemos isso, a gente seria taxado de ET, né? Maluco? Sim. Exatamente. Mas quando tu fala também em evolução, e evolução linkando a questão do produto, é uma questão totalmente evolutiva, é uma perspectiva de novos conceitos. Então, a gente deu uma acelerada bem interessante nessa questão de alternar o conceito de que o que é bom talvez não seja tão bom assim, o que a gente pode sempre melhorar, sempre, tá? Nesse processo evolutivo na vida e principalmente reflete no lugar onde a gente mora, né? Onde a gente deseja morar, né? Onde a gente percebe que existe, tem que ter uma mudança, tem que reaver a questão dos conceitos, né? E me chamou muito a atenção o projeto que tu apresentou das casas a semana passada, porque é bem nesse quesito de alterar o pensamento, né? E aí até que ponto a gente está preparado para isso? Então, é uma questão de percepção, né? Só para pontuar para o público que está nos assistindo, que não teve a oportunidade de estar lá conosco. O que Isso, já estou acelerando aqui, estou emocionada. Não, mas está ótimo, porque o gancho serve muito. Porque tem na velocidade aí um grande argumento para o que a gente está se propondo a fazer, tá? E eu volto para ele daqui a pouquinho. Eu sou hoje um profissional, como tu apresentou, de uma área comercial de uma empresa chamada Reima Solutions. A Reima, ela se propõe a trazer para o mercado, e aí vamos falar lá de inovação para um dos setores mais conservadores da economia. É um dos setores mais importantes, que é a construção civil, que puxa o PIB, mas é um setor carente de inovação, ele é carente de processos digitalizados, carente de processos industrializados.
ele é basicamente hoje ainda, e aí se tiver engenheiros, construtores aí no público que me corrija, mas ele basicamente ainda é algo muito artesanal. 70%, 80% das construções no Brasil é feita da forma tradicional, com tijolo, da forma que os nossos avós construíam. E eu não estou aqui dizendo que isso é ruim, só que a gente pode avançar, tem técnicas mais modernas para se fazer isso. Então, a Reima se propõe a trazer sistemas inovadores para esse mercado. E aí eu não vou entrar aqui em tecniquez, tá? Quem tiver interessado do público que queira mais informações técnicas de produto, reima.solutions no Instagram, manda uma mensagem, entra em contato lá, eu tenho o maior prazer em explicar, a gente tem uma equipe de engenheiros, pode ter um papo bem técnico. O que eu quero trazer para cá é conceito, tá? Então, o objetivo da Reima, vendo esse cenário da construção civil foi, bom, os pensamentos foram, esse setor é importantíssimo, tem uma grande oportunidade aqui porque ele é forte e ele ainda tem algumas carências. Então, o que se percebe no setor da construção civil? Ele é um setor que ele desperdiça mão de obra porque as obras demoram e, como eu falei lá, com perdão por ser repetitivo, mas ele ainda faz as coisas como lá atrás, mas de uma forma mais artesanal. Então, a Reima se propõe a trazer para o mercado velocidade de execução de obras através de materiais mais tecnológicos, de obras mais industrializadas, que nos possibilitem ter uma previsão de orçamento. E a gente bateu um papo sobre isso, né? A gente sabe que hoje, construção, tu tem um orçamento e esse orçamento, se tu não cuidar, ele escapa 30%, 40% para cima ao longo da obra. São surpresas, né? As surpresas, então, a gente traz uma previsão de orçamento, traz economia de mão de obra, porque a gente se propõe aí a fazer execuções, principalmente de casas, em mais ou menos 1/3 do que é o método tradicional. E aí tem uma preocupação que aí tem a questão da velocidade, né? Hoje as pessoas estão com urgência, porque querem sair logo da onde estão para lugares maiores, e isso é um gancho que nos impulsionou, mas também tem uma preocupação com qualidade desses materiais, para que as pessoas tenham conforto térmico nas suas construções, conforto acústico nas suas construções e que elas tenham maior resistência à umidade. Então, aí principalmente no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é um lugar onde as pessoas sofrem com a umidade no inverno, as coisas mofam. Então, a gente trouxe materiais para que conseguissem resistir a esse tipo de intempérie, que consiga dar maior conforto para as pessoas, principalmente. Eu não preciso ir longe. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para o Canadá. Faz mais frio que aqui. As pessoas passam menos frio lá do que aqui. Isso tem um porquê. É a qualidade do material que a gente... Inclusive, hoje a gente fez uma provocação aos nossos seguidores ali no Stories, né? Repostando sobre uma casa que foi alvo, né, do Katrina, na Louisiana, e ao redor tudo devastado. E a casa sobreviveu, né? Tivemos verdade. alguns questionamentos aí durante o dia, se isso era possível ou não. Eu botei a responsabilidade que tu ia nos contar por que aquela casa ficou intacta no meio do Katrina. Eu vou responder, tá? E eu vou te contar a história de por que esse post foi pro ar. Eu vou contar uma historinha rápida. Eu tive em Bagé, falando com uma pessoa, eu não vou dar nome para o Rio Grande do Sul, é pequeno, tá? Falando com uma pessoa. Trabalha na área da construção civil, acostumado a trabalhar com a área de construção civil. Eu mostrei o material para ele. E aí, eu vou falar isso, gurias, porque é o que as pessoas vão ouvir, é o que vocês vão ouvir quando forem falar sobre isso. As pessoas querem saber qual é a resistência, mas resiste mesmo? E o vento? Porque, de novo, quero ter o cuidado de não entrar em tecniquez, mas além de todas essas características que eu falei, ele é um material que ele é mais leve. Então, isso ajuda a ter economia também na base da casa, uma série de outras questões mais de engenharia do que propriamente do uso do cliente, né? Sabe, isso impacta no bolso. Mas, enfim, eu cheguei lá e fui mostrar para ele o material. Aí ele disse, é leve, né? É leve. E resiste? Resiste. Aí ele disse, mas isso aí leve desse jeito, pro vento que bate aqui em Bagé, o Minuano, isso é incapaz de voar. Aí eu fui obrigado a dizer pra ele, não, ela resiste ao Katrina nos Estados Unidos, mas ao Minuano de Bagé ela não vai aceitar, não vai resistir. Então,
eu perguntei para o pessoal da engenharia um pouco mais lá para trazer para vocês também, mas a questão é a seguinte, e aí, pessoal, tem vídeos no perfil da Reima que explicam um pouco melhor, mas o painel, que é um painel CIP, que é uma sigla em inglês, mas ele é um painel estrutural até 2 pavimentos, são 2 placas de concreto e um núcleo de EPS. EPS é um isopor é marca, mas é um EPS de alta densidade, tá? Como núcleo. É ele quem dá o isolamento térmico e o isolamento acústico. E ele tem a cada 90 centímetros um aço que vai de 0,8 a 1,20 de espessura, que é como se fosse um pilar. Então tu tem um perfil C, que a gente chama desse aço, que é parafusado com parabolt na base da casa. Um H a cada 90 centímetros que funciona como um pilar. Um outro perfil C igual ao de baixo, amarrado e parafusado no perfil H. E esses 3 perfis são fixados nas treliças metálicas que fazem aí ou o teto ou o entrepiso, se for 2 pavimentos. Então todo o sistema ele é flexível, mas ele está amarrado. E é por isso que ele aguenta ventos de até 240 km por hora. A gente tem uma STM, eu vou ficar devendo o número aqui, eu anotei, mas posso passar depois, para quem tiver interesse, de resistência a ventos de até 240 km por hora. Ele ainda aceita alguns reforços estruturais para zonas como Porto Rico, que recebem ventos de 360, 320 km por hora. Aí faz algumas adaptações de cálculo estrutural para aguentar essas situações mais específicas, né? Então, sim, ele aguenta o vento de Bagé. Essa é a pergunta. Hein, Bruno? Agora eu vou tô falando isso, eu já pensando aqui na nossa questão cultural. Uhum. E quando tu falaste, quando tu apresentou os perfis na palestra, apresentou para nós os vídeos, inclusive da questão do calor, né? Que tem os testes, tem os vídeos todos. E eu fiquei pensando aqui em Caxias, né? A gente apresentando esse método construtivo para o caxiense, né? De que forma ele aceitaria e quais seriam as primeiras perguntas, os primeiros questionamentos, além de falar sobre a questão do vento, né? A gente pode até contar o teu case aí do minuano. Mas esse preconceito de que essa tecnologia, essa novidade, esse novo conceito, ele se apresenta de uma forma negativa. Como é que vocês lidam com esses questionamentos se o cliente disser, não, eu prefiro alvenaria estrutural, eu prefiro fazer o tijolo, né? Eu prefiro falar direto com olaria e verificar que tipo que eu posso fazer, do que me aventurar entre aspas, não me julgue mal, me aventurar numa tecnologia que eu não tenho referências. Como é que a gente aborda esses questionamentos que são culturais, que são, né, das pessoas do nosso convívio e dos clientes, provavelmente, que vão nos abordar para a gente poder questionar isso? A primeira coisa acho que aí falando um pouco para o pessoal que também a gente falou um pouquinho sobre PNL lá no nosso encontro, né, sobre programação neurolinguística, sobre coaching, sobre pessoas. Eu venho de áreas comerciais, então assim, a primeira coisa tem uma pessoa do outro lado. Então o caxiense aí, ou o gaúcho, ele é conservador. Nós sabemos disso. E tudo bem. Acho que a gente, quando vem com um produto inovador, a gente tem que entender que tudo bem. As pessoas têm restrições, elas não conhecem. E, de novo, no início eu falei que as pessoas fazem de uma forma que tem funcionado. Agora, ele pode funcionar melhor. A outra coisa que é importante a gente falar isso é novo para nós. Esse sistema existe desde a década de 70 nos Estados Unidos. Isso foi desenvolvido na saída do amianto lá nos Estados Unidos. Então, assim, quantos 1.000 metros quadrados foram construídos de lá para cá, passando por furacões como o Katrina? E novos testes também, né? Então, a Reima, ela vai nos Estados Unidos para resolver todo aquele problema da construção civil que eu falei para vocês. A Reima vai nos Estados Unidos e compra a licença de uma patente, que é a patente desses produtos, para comercializar ela América Latina, fora México. Então, toda essa experiência que a Teclear tem da década de 70 para cá, nós trouxemos junto. Então, respondendo à pergunta especificamente,
Ele prefere a alvenaria? Essa é a pergunta que eu faria para ele. Ele prefere a alvenaria por quê? O que faz ele preferir a alvenaria? Vamos lá, hipoteticamente ele me respondeu que é durável. O meu avô construiu a minha casa, a casa que eu moro, que meus pais moram, e tá lá há 40 anos. Perfeito? A resposta é: o sistema trabalha com elementos, todos os elementos hoje do sistema, aço, EPS, placa de concreto, são elementos e acabamentos, são elementos de multinacional, oriundo de multinacional, que os materiais têm rastreabilidade e controle de qualidade e garantia. Só a placa de concreto que está no painel tem 35 anos de garantia dados pela Teclear lá nos Estados Unidos. Aí eu volto com a pergunta: a olaria dá quantos anos de garantia lá na mistura do tijolo que ela fez? Ela não dá. Ela não mas dá. Bruno, aí o teu produto é muito mais caro. Vou contar a história. Eu vou contar a história. Não, na verdade é assim. O produto, se tu for comparar painel com tijolo, talvez ele seja mais caro. Painel com tijolo, direto. Talvez ele seja. Talvez. Dependendo do projeto. Mas tem todo um processo. Lembra que eu te falei de mão de obra, né? Eu estou falando em fazer em 1/3 do tempo. Essa hora o homem tem que computar. Se eu levanto uma casa de 180 metros em 9 dias, como eu mostrei para vocês. De novo, para o pessoal que está aqui que não conhece, Reima.solutions. Ali estão as obras. Nos peçam que a gente manda, não tem problema. Em 9 dias, em 1 mês a pessoa estava morando. Essa hora o homem tem que contar nessa conta. Mas enfim, eu vou contar uma história. Como é que... E aí, se tiver engenheiro aí, me corrija, tá? Mas é o que a gente vê na realidade. Eu fui a São Paulo, fui conversar lá com um empreiteiro que tinha bastante obra. Aí eu disse: Zé, me baliza quanto é que é 1 metro quadrado de uma casa de 280 metros quadrados em São Paulo, de um nível médio-alto aí. Não é Morumbi, mas é um nível médio-alto. Bruno, sim, empreitada, né? 680 o metro quadrado. 680 reais o metro quadrado. Falei, 680 reais o metro quadrado em São Paulo? Mas tu não termina essa obra por 680 reais o metro quadrado, nem a pau, Zé. Não termino. Tá, mas e aí, Zé? Como é que tu faz? Não. Sabe como é que é, né, Bruno? Depois que eu já comecei, o cara já tá com a casa meio funcionando, ou meio derrubada. Aí eu vou dar os complementares para ele e ele paga. Eu disse, tá, mas Zé, e o cara depois vai perder o cliente, cara. Ele até vai fazer essa contigo, mas tu não vai fazer outra. Bruno, o cara faz uma casa, no máximo 2. Eu peguei essa e eu vou para outra. Assim. E também não vai indicar o Zé, né? Ele estava falando sério, tá? Era a forma que ele trabalhava. Pode ser que seja escrachado isso que eu tô falando, mas a gente sabe que planilha de obra, tu não tem previsibilidade. Eu não conheço, antes mesmo de ser da área do ramo imobiliário, eu não conheço ninguém que falou que construiu uma casa ou que reformou uma casa e conseguiu ficar dentro do orçamento inicial. Exatamente. As surpresas sempre existem, sempre. E para mais. E para mais, sempre para mais. Então, se tu diz... Não, pode falar. Desculpa, é que eu vou pegando o gancho que aqui. Além do fator Zé, tem uma outra coisa, né? Hoje a gente tem acompanhado aí os insumos variando para cima na economia por causa da demanda. O horizonte de obra também de 12, 15 meses, 16 meses, isso te deixa frágil em relação a esse tipo de variação. A não ser que tu vá comprar todos os insumos no dia 0 da obra. As pessoas normalmente compram ao longo, então isso te tira a previsibilidade. Além da falta de previsibilidade do elemento homem ali, que também acontece, tá tudo bem, mas é a realidade que a gente quer enfrentar. Então, por isso que a gente fala em previsibilidade, em pacote, industrializar. O preço que é orçado no dia 0 é o preço que eu entrego, é o preço que ele vai do pacote, é o preço que ele vai executar. Então, a gente também tem essa preocupação de entregar um pacote que vá estar dentro do orçamento que ele previu, né? Não só de orçamento, de valor, como tempo também, né? E outra coisa que nos chamou muito a atenção foi o fato de ser uma obra rápida e limpa, né? Sem desperdícios. Que isso, querendo ou não,
percentualmente, ele se torna significativo, né? E isso nos chamou bastante atenção lá no curso na quinta-feira, na Casa Cinquentenária. Então, explica um pouquinho para nós esse conceito, Bruno. Eu vou tentar simplificar, porque sem os meus vídeos e os meus materiais aqui, talvez para o pessoal que está acompanhando pela primeira vez não fique tão fácil de entender, tá? Então eu vou convidar de novo, sendo chato, vai no reima.solutions ali que talvez fique mais claro. Vocês viram lá, pessoal, ele é um painel que eu falei, ele é concreto EPS de núcleo. Tem uma modulação, uma largura de 90 centímetros, que é onde está o pilar. E o que a gente faz? A gente faz toda uma painelização da obra. Então, como é que funciona? Eu tenho um terreno, o cliente de vocês. Eu tenho um terreno, eu mandei fazer um projeto e eu quero construir esse projeto nos painéis da Reima. Ele vai mandar esse projeto, a Reima vai estudar esse projeto, vai orçar, ele dizendo, ok, a gente vai fazer uma painelização do projeto e um cálculo estrutural. Então, o que é isso? A gente vai ver quanto de aço precisa para estruturar toda essa casa, com vento, com cargas. Vai painelizar para poder posicionar a modulação de 90 graus para aquele projeto. E vai entregar esses painéis previstos com a modulação de 90 pelo pé direito exigido no piso dele. Então, a gente vai fazer um projeto dessa painelização, vai mandar para quem vai executar, e esses painéis vêm paletizados e numerados. Agora eu vou vulgarizar, tá? É um grande Lego. Ele vai chegar na obra para ser montado. E aí depois a gente vai acabar vai fazer acabamento. Então, já para o cliente direto, o acabamento é igual ao da alvenaria. Bruno, agora fazendo parênteses. Os projetos são realmente um conceito totalmente diferente. São lindos, né? Quem tem a ideia de fazer um conceito normal não é a questão, não é o produto, não é convencional. Realmente os projetos são bem inovadores. As casas são lindas. Obrigado. Na verdade, a gente teve a oportunidade de trabalhar com arquitetos arrojados. Os arquitetos que fizeram os projetos são arrojados. Mas, de qualquer forma, vocês tiveram a oportunidade de ver a do Rio. A do Rio, ela é uma arquitetura um pouco mais clássica. Então, assim, não é legal que seja ousado, e eu pessoalmente gosto, mas se tu pegar um cliente que ele é conservador e que ele quer fazer uma obra clássica, não tem problema. Não tem problema. Sim. O objetivo do painel é dar velocidade para ele, é dar conforto térmico, é dar conforto acústico e fazer com que ele não tenha aquela maldita umidade ascendente que mofa as paredes dele e dá bolha. A grosso modo, é isso que nós queremos. Essa é a nossa pretensão. Tem uma pergunta, Bruno, eu quero aproveitar, tem uma pergunta da Rose que ela está perguntando assim, ó, quem monta esse Lego? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Todas as obras, quem é que fez a pergunta? Eu não consigo ver. Rose? Isso. Rose, excelente. Obrigado pela pergunta. Hoje, como é que a Reima funciona, tá? Quem monta isso aí é a mesma pessoa que... É o Zé. É a mesma pessoa que monta a alvenaria, tá? Só que o que a Reima faz? O maior interesse que nós temos é ter um parceiro local que construa. Então, nas primeiras obras, nós mandamos gente nossa para treinar essa equipe e para tocar essa obra junto. Então, no Rio de Janeiro, nós fizemos uma obra numa ilha, que saiu de balsa, mandamos gente nossa lá para treinar, uma empresa bem grande que fez a obra. Da mesma forma aconteceu em outros países, da mesma forma aconteceu em outros estados. Então, a gente pega uma equipe da região, que pode ser uma equipe de confiança do cliente, e nós vamos treinar essa equipe no nosso sistema. O sistema é mais simples do que fazer alvenaria. Vem tudo programado, é só montar, é um pouquinho de capricho, tem alguns detalhes que tem que cuidar, e a gente manda a equipe para garantir produtividade, porque as primeiras, talvez, as pessoas não consigam ser tão produtivas quanto a gente quer. Então, por isso que a gente manda. Mas é dessa forma. E essa questão toda do time também influencia na questão do valor, né? Acaba sendo um investimento menor em função de ter essa obra limpa e existir uma programação para isso, né? Não ter as surpresas que a gente falava, né? As pessoas não calculam. Por exemplo, tá? Uma coisa que a gente vê acontecer. Comprei areia para minha casa. Choveu. Eu faço o quê? Escorreu toda a areia, eu tenho que comprar areia de novo. Desperdício, né? Esse é um exemplo. Um exemplo. Sim. Fora que eu construo parede para quebrar, para passar hidráulica e elétrica. Mais tempo na minha obra. Então, assim, são essas coisas que... E uma coisa que nós estávamos
comentando, o Brasil precisa crescer, o Brasil vai crescer independente de governo, se ele vai crescer. A construção civil vai puxar esse crescimento e nós não vamos conseguir crescer empilhando tijolo. Isso é certo. Isso é certo. E nós nem merecemos mais morar passando calor no verão e passando frio no inverno. Gente, quanto tem de conta de luz? Façam a conta. Quanto é que é a conta de luz de vocês no inverno que não usa o ar-condicionado e no verão que usa o ar-condicionado? Quanto é essa conta? Em que percentual? Quanto sobe? Isso é porque as nossas casas não são eficientes. Tu põe a mão na parede no verão, ela tá queimando a mão. E para tu climatizar isso. Então, a ideia do produto é dar mais qualidade para as pessoas viverem melhor nas suas casas. Nós estávamos falando hoje à tarde, né, Ricardo, sobre a questão da geração, né? Inclusive, nós fizemos uma live, acho que foi a segunda, terceira live, falando sobre o impacto geracional. E essa questão das gerações, essa geração que está chegando agora, ela vai aceitar com muito mais facilidade, né, esses novos projetos, diferente dessa questão cultural que a gente estava citando, então já é outra questão. Hoje pode ser um pouquinho estranho para quem nos acompanha e ficar um pouco confuso, porque não tem, né? É difícil, que nem tu disse, sem os vídeos, sem o material, né? Ter uma ideia do que a gente está falando. Mas, me dá um oi no Instagram e eu explico para todo mundo, não tem problema. É só te mandar um direct, né, Bruno? Manda um direct, eu estou à disposição. Mas com certeza é um assunto, sim, que vai ficar na memória das pessoas para quem ouvir falar em construção de casas. Acho que vai ficar uma curiosidade aí. Aquela casa que foi muito utilizada como exemplo, que ela está muito próxima de nós ali em Santa Cruz, que vocês comentaram que é em torno de 300 metros quadrados, né? A 330. casa. E ela é 330, isso. E ela foi construída em 8 meses, né? 6, 8 meses. Então, tu imagina tu fazer isso com uma alvenaria, quase que impossível tu fazer uma obra dessa dimensão em um curto prazo de tempo, porque tem uma série de coisas, né? E inclusive o proprietário da casa estava e falou, dando testemunho dele referente ao que ele tinha sentido, o que ele estava achando da casa. Então é muito interessante. Porque isso, as pessoas querem isso, elas querem comprovação daquilo que tu está falando, que realmente é bom, que é seguro e que ele é durável. É exatamente isso. Bom, as pessoas não podem ter a oportunidade de ver, mas o relato dele eu não tenho outros argumentos. A casa não foi pintada, a casa não sofre com umidade no inverno, e ele tem lá um comparativo que é a sogra que mora numa casa de alvenaria na mesma região, que sofre com calor, que sofre com frio, que sofre com umidade. Ele comentou, acho que era no mesmo condomínio, né? Sim, no mesmo bem próximo, no mesmo condomínio. E aí a discrepância de temperaturas, né, de uma para outra, estando no mesmo ambiente, em função de toda a parte termoacústica, né, era bem diferente. O que me chamou a atenção, de fato, foi a resistência daquelas placas, que vocês conseguiram exemplificar colocando caminhonetes. Isso aqui suporta X caminhonetes. Tu fica pensando, cara, como que essa placa... É que a gente que não é da área da engenharia fala dos números, né? Nós não somos especialistas nisso, né? Mas essa ilustração realmente do peso dos carros ajuda bastante a entender. Mas o teu cliente vai te perguntar isso. Exato, exatamente. Não, historinha de novo, né? Em São Paulo, o cara me perguntou se o ladrão poderia botar uma picareta na parede e entrar. É mais fácil entrar pela janela, né? Mas tá tudo Pela certo. janela, foi o que eu respondi para ele, exatamente. Mas aquilo ali é um exemplo que é verdade. Vamos lá, 200 e não sei quantas Ranger é o que aguenta a placa em cima. Quantas toneladas são isso, né? Metro Pascal lá, como gosta a nossa engenheira Yasmin. Mas é isso, ele é mais resistente também. Que o tijolo não é algo tão resistente assim. Dá uma picaretada no tijolo para ver o que acontece. E aí tem muito da flexibilidade. Por que esse tipo de sistema leve de aço aguenta terremoto também? E também o sistema também tem uma homologação para terremoto, porque ele é flexível e ele é resistente ao mesmo tempo. Um exemplo que a gente usa sempre é quando aconteceu o Catarina em Torres. Vocês lembram do furacão Catarina em Torres? Sim. O que aconteceu com as casas de alvenaria em Torres?
acabou com tudo. Acabou com Sim. tudo. Veio abaixo tudo. Então, vamos lá. E eu não estou aqui fazendo uma apologia de que esse negócio é ruim, tá? Que tijolo é ruim. Não é isso. Não é isso. Eu só acho que a gente pode construir melhor, pode construir mais rápido, pode construir de uma forma que as pessoas fiquem melhor dentro das suas casas, que as suas casas durem mais, que elas não tenham problema de rinite por causa do mofo. Uma série de Sim. coisas que a gente sofre no inverno e que a gente está propondo trazer uma solução. Conforto, qualidade de vida, segurança, tranquilidade, né, Bruno? Sem dúvida. E economia. E economia. E economia, porque tu fazendo os cálculos, no final, ela se torna mais vantajosa, porque tu não vai só economizar no período da obra. Tu tem todo o pós-obra depois. Então, tu vai ter a tua luz, que tu vai ter uma economia, teu ar-condicionado, enfim, uma série de coisas que a casa se paga por si só, né? E então, essa tecnologia a gente já tem informações muito próximas da gente, né? Rica, nosso tempo tá esgotando. A última, tá? A última. Tá. Nós fizemos no ano passado, nós vamos rodar um outro estudo, tá? Nós já fizemos um estudo no ano passado na Universidade de Santa Maria em relação à resistência, à economia de uso de ar-condicionado que o painel gera frente à alvenaria. Em conta de luz, é em torno de 60% a diferença. É 60% menor o uso de energia elétrica com ar-condicionado no painel. Quanto dá em reais isso em 20 anos? Quanto dá em reais isso em 20 anos? É isso que as pessoas têm que pensar. E aí, por último, nós também temos novidades para Caxias do Sul, né? Que é onde vocês estão mandando no mercado aí. Então, assim, pessoal, novidades da Reima em Caxias do Sul. Procurem as meninas. Tá amanhã também conversando mais um pouquinho aí para ter novidades. Na semana que vem já anuncia de tudo aí. Vamos trazer a tecnologia de Caxias. Vamos, com certeza. Vamos. Nós adoramos muito a forma como tu passaste para nós as informações e não adianta. A gente vai ser obrigados a surfar nessa onda também e se abrir. Beneficiados. E muito beneficiados. Então, a gente se sente lisonjeado pela oportunidade que a Solos nos deu de te conhecer e trazer essa informação e também a gente poder passar para os nossos clientes que têm alternativas, né, rápidas, seguras, econômicas. Né? Inclusive, nós tivemos na nossa reunião aqui na Perfil, falando sobre, nós fizemos reuniões semanais falando como o mercado está se comportando, tem se realizado, e a gente tem um dado bem interessante que o aumento da procura a casas aumentou significativamente. Exatamente. A questão toda, que a gente está chovendo no molhado aqui de falar, na questão da evolução de mudança de alternância de casa, de residência, né? Mas a procura a terrenos em condomínios e a procura de casas era algo que, vamos dizer que estava mais em outro ritmo, né? Antes da pandemia. E agora modificou. Então, por que não, né, aproveitar, que nem a Stephanie falou, né, surfar nessa onda e ter tecnologia, produtos inovadores para atender essa demanda, né? Com certeza. Sem dúvida. Eu vou agradecer já a vocês, obrigado pela oportunidade. Eu espero que para as pessoas que acompanharam eu tenha conseguido ser um pouco claro. Sei que misturou alguns assuntos. Para quem eu não consegui ser claro, por favor, me procure, me manda mensagem, a gente explica de uma forma com mais tempo, não tem problema. Mas temos alguns elogios aqui, ó, Bruno. Até vou aproveitar para te cortar para ler aqui os comentários, né? Excelente explicação, aqui o Dado Quaresma falou. Renato falou que é interessante esse sistema. Deixa eu ver o que mais que teve uma outra pessoa que disse que tu sabe muito, tu não precisa de vídeo nenhum, porque tu é expert no assunto. Então, muito legal, assim, e porque tu fala com propriedade, né, Bruno? Então, é muito mais fácil entender. É porque eu, de fato, acredito muito nisso que eu estou falando para vocês. Exato. Eu, de fato, acredito nisso. E essa oportunidade ela é importantíssima porque são vocês também que vão mudar a mentalidade do cliente de vocês. Eu sei que vocês têm clientes que são cativos de vocês. Eles não precisam mais... Uma coisa que me enlouquece, não precisa mais passar frio e passar calor. Chega de passar... As pessoas pensam em obras, elas têm arrepios. Por quê? Porque se faz de forma antiquada. Chega!
Vamos mudar isso. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Vocês são Nossa, vetores de agradeço. mudança. Os clientes vêm para vocês. Então, assim, vai ter o cliente certo para fazer. Eu tenho certeza disso. Tem excelentes sistemas no mercado. O nosso é um que eu acredito muito nele. Então, contem comigo e vai ser um sucesso, eu tenho certeza, em Caxias também. Que depender do nosso encantamento por essa tecnologia, Já é sucesso. Já é sucesso, com certeza. Muito Bom. obrigada, Bruno, todos que estiveram com a gente. Foi bem legal o nosso papo de hoje. A gente agradece a interação, que foi muito bacana de todo mundo. E obrigada, Bruno, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que Nos agradeço. vemos em breve, né? Nos vemos Sim. em breve no próximo bate-papo, então. Vindo a Bem em Caxias, breve. não deixe de me chamar. Com certeza. Pode deixar. Beijo, gurias. Tchau. Obrigado. Sucesso, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.